Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje vamos mergulhar na história inspiradora de Marcos Silva, um jovem que transformou uma experiência negativa em um poderoso movimento por justiça. Era um sábado de sol, e Marcos, aos 17 anos, tinha todos os motivos para comemorar. Ele tinha acabado de ser aprovado em direito e ia encontrar os pais para almoçar. Mas ao entrar no shopping, a alegria deu lugar à tensão. 2 seguranças o encararam e começaram a segui-lo. "Com licença, jovem", disse um deles. "Precisamos verificar sua mochila." Confuso e sem entender o motivo, Marcos sentiu o constrangimento aumentar, enquanto as pessoas ao redor paravam para olhar. De repente, a voz de sua mãe ecoou: "Meu filho!" Mas antes que ela e seu pai chegassem, 8 pessoas de terno surgiram mostrando distintivos. "Agente Especial Cardoso, FBI Internacional", disse a líder. "Por favor, liberem o jovem imediatamente." Os seguranças gaguejaram, surpresos. A agente foi direta: "Vocês abordaram um menor sob proteção federal sem motivo aparente." Em casa, o choque de Marcos deu lugar à compreensão. Seus pais, uma promotora e um delegado federal, explicaram que ele estava sob proteção devido a ameaças que eles vinham recebendo. "Mas por que os seguranças me pararam?" ele insistiu. Sua mãe, então, explicou o doloroso conceito de perfil racial. "Infelizmente, filho, algumas pessoas presumem que jovens negros são mais propensos a causar problemas. É uma forma de discriminação." A ficha caiu. Ele havia sido julgado pela cor da sua pele. Essa injustiça acendeu uma chama em Marcos. Ele pesquisou, conversou com amigos e descobriu que sua experiência não era um caso isolado. "Acontece comigo direto", confessou seu amigo Daniel. "Mas isso não está certo. Ninguém deveria se acostumar com isso", respondeu Marcos indignado. Foi nesse momento que a ideia surgiu. E se a gente documentasse esses casos? E se criássemos algo para ajudar quem passa por isso? Assim, nascia a semente do que se tornaria a ONG Perfil da Justiça. Marcos começou pequeno, com um formulário online. Na primeira semana, 47 relatos chegaram. Histórias de adolescentes como Ana Clara, de 14 anos, seguida em supermercados, e Roberto, de 19, barrado em uma loja. A dimensão do problema era enorme. Com a ajuda dos pais, ele reuniu uma equipe de voluntários, uma psicóloga, um estudante de TI e um advogado. A missão era clara: documentar, apoiar as vítimas e lutar por mudanças. O primeiro grande caso foi o de Ana Clara. Ela chegou à ONG aos prantos, traumatizada por ser constantemente revistada. "Eles me tratam como se eu fosse uma pessoa má", disse ela. Aquele caso colocou a Perfil da Justiça no mapa, mostrando a todos que a luta de Marcos estava apenas começando. A jornada de Marcos Silva nos ensina que, mesmo diante do preconceito, uma pessoa determinada pode iniciar uma grande mudança. Imagina uma menina, a Ana Clara. A ansiedade tomou conta dela. O medo de sair de casa era constante, tudo por causa do tratamento que ela recebia no supermercado do bairro. Mas a esperança surgiu quando Marcos e sua ONG entraram em cena. "Vamos ajudar você", ele prometeu, "e vamos garantir que isso não aconteça com mais ninguém." Com a ajuda do advogado Marcos Ricardo e vídeos gravados pela avó de Ana Clara, eles tinham um caso forte por discriminação. Mas antes de ir para o tribunal, Marcos escolheu um caminho diferente: o diálogo. Ele marcou uma reunião com a gerência do supermercado. "Olhem estes dados", ele disse, calmo mas firme. 15 relatos de jovens negros sendo seguidos nos últimos 6 meses. Nenhum relato envolvendo jovens de outras etnias. A gerente, senhora Marinho, ficou chocada. Ela não fazia ideia. E esse era o ponto. A discriminação muitas vezes acontece nas sombras, sem que a liderança perceba. Marcos não queria punir, ele queria construir uma ponte. Ele propôs uma parceria. A ONG ofereceria treinamento sobre preconceito inconsciente aos funcionários do supermercado e o supermercado implementaria novas regras de abordagem. Em troca, o processo judicial seria suspenso, desde que as mudanças fossem reais. Surpreendentemente, eles aceitaram.
O supermercado emitiu um comunicado, admitiu as falhas e se comprometeu a mudar. Implementaram treinamentos, novos sistemas de supervisão e até compensaram financeiramente a Ana Clara e outras vítimas. Algumas semanas depois, Ana Clara voltou à ONG com um sorriso que iluminava o rosto. Voltei ao supermercado ontem, ela contou. Ninguém me seguiu. Pela primeira vez em um ano eu me senti normal. O sucesso do caso trouxe visibilidade para a ONG, mas também críticas e até ameaças. Mas Marcos e sua equipe não se intimidaram. A mudança, eles sabiam, sempre encontra resistência. Aos 18 anos, Marcos foi convidado a apresentar seu trabalho na Câmara Municipal. Ele não foi para acusar, mas para propor soluções. Ele mostrou dados, depoimentos e sugeriu um protocolo de abordagem respeitosa. A ideia era simples: tratar todos com igualdade. E funcionou. A lei foi aprovada. A história de Marcos ganhou o Brasil, e ele foi convidado para falar em conferências e até na ONU, em Genebra. Quando perguntado sobre seu segredo, ele respondia com humildade: "Não fui eu sozinho. É o poder de uma equipe unida, de vítimas corajosas e da crença de que mudar corações é tão importante quanto mudar leis." Marcos já representa uma organização que ajudou mais de 800 pessoas a encontrarem justiça. A sua abordagem? Justiça restaurativa. Em vez de focar apenas na punição, a ONG de Marcos educa e transforma. Como ele mesmo diz, quando damos às pessoas ferramentas para mudarem, muitas delas realmente querem fazer a coisa certa. Claro, quando a educação não funciona, eles recorrem a meios legais. Mas a primeira opção é sempre dar uma chance para a mudança voluntária. E essa filosofia foi testada de forma dramática. A organização enfrentou um dilema: aceitar uma doação milionária de uma empresa com um histórico de discriminação. Marcos e sua equipe tomaram uma decisão corajosa. Recusaram o dinheiro. A publicidade negativa forçou a empresa a reconsiderar suas práticas. Meses depois, com reformas implementadas, a ONG finalmente aceitou uma doação. Foi uma vitória da integridade sobre o dinheiro fácil. Mas a história mais poderosa de transformação veio de um lugar inesperado. Ricardo Almeida, um dos seguranças envolvidos no incidente que deu origem a tudo, procurou Marcos para pedir perdão. Ricardo contou como perdeu tudo, mas através de terapia e estudo, percebeu que ele era o problema, que carregava preconceitos que nunca havia questionado. Ele estava genuinamente arrependido e buscando ser uma pessoa melhor. E a resposta de Marcos foi incrível. Em vez de apenas oferecer perdão, ele fez uma proposta. Que tal trabalhar conosco? Seus insights como alguém que estava do outro lado seriam valiosos. Ele acreditou na segunda chance. Juntos, eles criaram o Programa de Transformação, um curso para profissionais de segurança que queriam mudar. Ricardo se tornou um instrutor poderoso, compartilhando sua própria jornada. Ele dizia aos participantes: "Eu era vocês. Eu não me via como racista, mas eu estava machucando pessoas." Enquanto tudo isso acontecia, Marcos começou a faculdade de Direito na USP, tentando equilibrar a vida de estudante com a liderança da ONG. Ele provou que, mesmo jovem, é possível liderar um movimento, manter a alma e a integridade de uma causa e acreditar no poder da transformação, até mesmo daqueles que um dia te fizeram mal. A história de Marcos nos ensina que a mudança é possível e que a empatia pode ser a nossa ferramenta mais poderosa. Você vai se queimar. Há muito a fazer, Marcos começou, e você não pode fazer nada se entrar em colapso, ela interrompeu gentilmente. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sustentabilidade. Essa conversa foi um divisor de águas. Marcos estava aprendendo que não precisava carregar o mundo nas costas. A ONG tinha crescido e uma equipe competente estava pronta para agir. Então, para surpresa de todos, ele anunciou: "Vou tirar férias 2 semanas, sem trabalho da ONG." Foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado. Ele voltou revigorado, com uma nova perspectiva. Essa pausa o levou a uma nova fase da ONG, a educação. "E se pudéssemos educar as crianças sobre o preconceito antes que ele se enraize?" sugeriu Patrícia, uma colega. Assim nasceu o Programa Respeito,
Um currículo escolar sobre diversidade e empatia. Marcos visitou dezenas de escolas. Em uma delas, uma criança de 8 anos perguntou: por que algumas pessoas tratam outras de forma diferente? Marcos explicou com cuidado que, às vezes, as pessoas têm medo do que não conhecem, mas que todos podemos aprender a ser gentis e justos. No primeiro ano, 50 escolas adotaram o programa, e o bullying relacionado à raça diminuiu significativamente. Aos 20 anos, Marcos refletiu sobre sua jornada. Ele havia conquistado tanto, mas também sacrificado muito. Eu quase não tenho amigos fora do trabalho, admitiu para Sofia, que se tornara sua melhor amiga. Ela sugeriu que era hora de recalibrar, de ter uma vida pessoal. Marcos começou a fazer mudanças. Reservou um dia por semana para si. Voltou a tocar violão e começou a namorar Sofia. Mesmo se sentindo culpado às vezes, Sofia o lembrava. Você já ajudou milhares de pessoas. Você merece ser feliz também. Mas os desafios não pararam. Um novo governo propôs uma lei que ameaçava o trabalho de ONGs como a dele. Em vez de protestos, a equipe de Marcos optou por uma campanha massiva de educação pública, usando vídeos e debates para explicar o que estava em jogo. A pressão pública funcionou e a lei foi modificada. Foi uma vitória da informação sobre o medo. Com 21 anos, Marcos foi convidado para falar em uma conferência em Nova York. Ele não era mais movido pela raiva, mas pela esperança e pela evidência de que a mudança era possível. Ele apresentou dados impressionantes. 85% das empresas treinadas não tiveram novos incidentes de discriminação. Organizações de 15 países pediram para replicar o modelo. De volta ao Brasil, Marcos focou em preparar a próxima geração de líderes. Ele criou um programa de mentoria. E jovens como Ana Clara, agora com 18 anos, tornaram-se mentores eficazes. Ele construiu algo que não dependia mais só dele. Sua relação com Sofia também se aprofundou. Ela o amava não só pelo ativista, mas pelo homem gentil e engraçado que ele era. A jornada de Marcos mostra que a luta por um mundo melhor começa com o cuidado que temos conosco e com a força que construímos juntos. Desajeitado? Que nada. Mas vamos combinar, café queimado é um clássico seu. Mas é por isso que eu te amo. Amo tudo em você. O ativista sério e o cara que canta super desafinado no chuveiro. A vida de Marcos e Sofia avançava rápido. O pedido de casamento foi simples, em casa, com as pessoas que mais importavam. Você está aceitando se casar com um cara que te dá uma ONG cheia de casos como presente de casamento? Ele brincou. Sofia riu. Eu sabia exatamente onde estava me metendo e não mudaria nada. Enquanto a vida pessoal florescia, a profissional explodia. A ONG começou a trabalhar com empresas que queriam fazer a coisa certa, criando o selo de respeito. Não era um selo fácil de conseguir, não. Exigia treinamento, políticas claras, transparência e auditorias. E o mais incrível, funcionou. Os consumidores começaram a preferir empresas com o selo, mostrando que as pessoas querem, sim, apoiar negócios éticos. Logo depois, uma nova conquista. Marcos foi aceito em um mestrado em Direitos Humanos em Harvard, uma oportunidade única de aprender com o mundo e trazer ainda mais força para o trabalho deles aqui. Mesmo à distância, ele compartilhava tudo, mostrando que, embora cada lugar tenha sua luta, os princípios de dignidade e justiça são universais. E então, o casamento. Uma cerimônia linda, cheia de significado, com amigos, família e as pessoas cujas vidas eles ajudaram a mudar. Nos votos, Marcos disse algo que marcou a todos. Hoje eu me caso não apenas com Sofia, mas com a vida que construímos juntos. Uma vida de propósito, amor e esperança. 2 anos depois, o amor dele se multiplicou com a chegada de Ana Sofia, um nome que homenageia a garota que deu início a tudo, Ana Clara. A paternidade mudou Marcos. Olhar para a filha o fez pensar no mundo que queria deixar para ela. Um mundo mais justo, onde ela nunca precisasse ter medo. E chegamos a um marco, 10 anos desde aquele incidente no shopping. A ONG, Perfil da Justiça, agora operava em 34 países, com mais de 50.000 pessoas ajudadas. Para comemorar, uma placa foi instalada no local onde tudo começou.
Um lembrete de que um problema pode se transformar numa solução poderosa. Com Sofia ao lado e a pequena Ana nos braços, Marcos olhou para os amigos e viu o quanto cresceram, mas como os valores permaneceram os mesmos. Com o passar do tempo, Marcos começou a pensar em legado. Não o dele, mas o do movimento. Ele queria que os princípios da ONG fossem maiores que qualquer pessoa. Começou a documentar tudo, a criar treinamentos e a escrever um livro, não sobre ele, mas um guia prático para quem quisesse criar sua própria mudança. E aos 27 anos, um reconhecimento que ele jamais imaginou: o Prêmio de Direitos Humanos da ONU. Em palestras para jovens, ele era sempre honesto. Sim, eu me canso, ele respondia quando perguntavam. Mas aí eu penso em todas as pessoas que ajudamos. Penso na minha filha e no mundo que ela vai herdar. E assim, a ONG começou a trabalhar com empresas que realmente queriam ser líderes em diversidade. Eles criaram o Selo de Respeito, uma certificação super rigorosa para empresas que demonstravam um compromisso genuíno com práticas antidiscriminatórias. E sabe o que é mais legal? Esse selo virou uma vantagem competitiva. Os consumidores começaram a preferir empresas certificadas, mostrando que as pessoas querem, sim, apoiar negócios éticos. Enquanto isso, a vida pessoal do Marcos também estava a todo vapor. Ele pediu a Sofia em casamento de um jeito simples, em casa, e a resposta dela foi a melhor possível. Mesmo sabendo que estava se casando com um cara cheio de causas, ela não mudaria nada. Pouco tempo depois, Marcos foi aceito em um mestrado em Direitos Humanos em Harvard, uma oportunidade incrível que, mesmo o afastando fisicamente, só fortaleceria o trabalho da ONG com novas perspectivas globais. Ele até começou a dar aulas, compartilhando a prática real do ativismo com estudantes que até então só conheciam a teoria. Marcos e Sofia se casaram em uma cerimônia linda e cheia de significado. Nos seus votos, ele disse que não se casava apenas com Sofia, mas com a vida de propósito que construíram juntos. 2 anos depois, nasceu a pequena Ana Sofia. A paternidade mudou Marcos profundamente. Olhar para a filha o fez pensar no mundo que queria deixar para ela. Um mundo mais justo, onde ninguém precisasse ter medo por causa da sua aparência. Isso o tornou ainda mais focado em equilibrar o trabalho e a família. 10 anos depois daquele incidente no shopping, a ONG já operava em 34 países e tinha ajudado mais de 50 mil pessoas. Para celebrar, instalaram uma placa comemorativa no exato local onde tudo começou. Marcos estava lá, com sua família e amigos, relembrando a jornada. Ana Clara, agora uma advogada de direitos humanos, fez um discurso emocionante, contando como a organização mudou sua vida e a inspirou a fazer o mesmo por outros. Aos 27 anos, Marcos começou a pensar em legado. Ele não queria que o movimento fosse sobre ele, mas sobre princípios que durassem para sempre. Ele começou a documentar tudo, criar programas de treinamento e a escrever um livro, um manual prático para quem quisesse criar sua própria mudança positiva. E o reconhecimento por todo esse trabalho veio em grande estilo. Marcos recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da ONU. Em palestras para jovens, ele sempre era honesto. Admitia os erros, as dificuldades e o cansaço. Mas quando perguntavam por que ele não desistia, a resposta era simples. Ele pensava em todas as pessoas que ajudou, na sua filha e no mundo que ela herdaria. E isso lhe dava toda a energia para continuar. Essa história nos mostra como uma única pessoa, com determinação e o apoio certo, pode transformar uma injustiça pessoal em uma onda de mudança global. Este prêmio não é meu, disse Marcos na frente de uma plateia global. Ele pertence a todos que tiveram a coragem de compartilhar suas histórias, a todos que escolheram a educação sobre a vingança. Ele não estava ali para celebrar a si mesmo, mas para amplificar uma mensagem. A discriminação existe em todos os países, em todas as culturas, mas também existe em todos os lugares a capacidade humana para a empatia e para a mudança. Vamos focar nessa capacidade. Esse momento catapultou sua ONG para outro patamar, mas Marcos insistiu. Continuamos fazendo o mesmo trabalho, apenas em uma escala maior. No seu diário, a verdadeira história se revelava. Há 10 anos eu era um adolescente assustado.
Eu poderia ter me tornado amargo, mas escolhi um caminho diferente. Essa escolha não foi fácil. Foram dias de cansaço, raiva e vontade de desistir. O que o manteve firme? O apoio dos pais, o amor de Sofia, a dedicação da sua equipe e, acima de tudo, as pessoas que ele ajudou. A luta, no entanto, estava longe de acabar. A discriminação evoluía, ganhando novas formas nas redes sociais e se alimentando da polarização política. Mas a esperança também evoluía. Cada geração está um pouco mais consciente, dizia ele, enquanto sua ONG se adaptava, criando programas para combater o ódio online e mediar conflitos. E talvez a prova mais poderosa de que a mudança é possível fosse Ricardo Almeida. O ex-agente de segurança que antes discriminava, agora era um dos educadores mais eficazes da ONG. Eu era a pessoa que eu agora educo contra, ele dizia em workshops. Se eu pude mudar, qualquer um pode. Ele não acusava. Ele se conectava, usando sua própria história para mostrar que empatia não é fraqueza, mas uma ferramenta poderosa. Com a ONG estabelecida, Marcos começou a planejar o futuro. Não podemos depender de doações pontuais, ele alertou, implementando um modelo de negócio sustentável, com consultorias, cursos e um fundo de emergência. O objetivo era claro: garantir que a missão continuasse, não importam as crises. E então, aos 28 anos, ele fez um anúncio surpreendente. Era hora de passar a tocha. Ana Clara, a jovem que ele ajudou anos atrás, assumiria a presidência. Fundadores precisam deixar suas organizações amadurecerem, ele disse, com o orgulho de um pai. Em seu discurso de posse, Ana Clara prometeu: eu assumo o compromisso de salvar outras Ana Claras, de honrar o passado enquanto construímos o futuro. Hoje, Marcos ensina direitos humanos em uma universidade, inspirando a próxima geração. Sua história nos mostra que a mudança real não vem do ódio, mas da educação, do diálogo e da coragem de ver a humanidade uns nos outros. Uma luta que vale a pena. Compartilhar o capítulo final da inspiradora jornada de Marcos Silva, uma história sobre legado, equilíbrio e o verdadeiro significado da vitória. Depois de anos na linha de frente, Marcos encontrou um novo ritmo. Agora, ele presta consultoria para organizações internacionais, compartilhando as melhores práticas em justiça social que aprendeu na prática. Mas o mais importante é que ele finalmente tem tempo para sua família. Papai, me conta a história de quando você era jovem. Sua filha Ana, agora com 5 anos, pede com frequência. Quando o papai era jovem, Marcos começa com um sorriso, aconteceu algo não muito legal, mas em vez de ficar triste ou com raiva, o papai decidiu fazer algo para ajudar outras pessoas. Você é um herói, Ana exclama. Marcos ri suavemente. Não, querida. Heróis são pessoas nos filmes. Eu sou apenas alguém que viu um problema e decidiu fazer parte da solução. E sabe o que é mais legal? Qualquer um pode fazer isso. Você também pode. Sempre que vir algo errado, pode escolher fazer algo para melhorar. Numa manhã de sábado, no parque com sua esposa Sofia e a pequena Ana, Marcos recebeu uma mensagem. Era de uma jovem na África que, inspirada pelo perfil da justiça, havia criado sua própria organização. Senhor Silva, sua história me inspirou a agir. Acabamos de ajudar nossa primeira vítima de discriminação a obter justiça. Obrigada por mostrar que é possível. Marcos sorriu, guardou o celular e voltou sua atenção para a filha, que brincava no balanço. No que está pensando? Sofia perguntou. Que valeu a pena, ele respondeu. Todo o estresse, todos os desafios, todos os sacrifícios. Porque agora há pessoas em todo o mundo fazendo este trabalho. O movimento é maior que eu, maior que qualquer um de nós. E você está em paz com isso? Ela quis saber. Marcos observou a risada despreocupada de sua filha, exatamente como toda criança deveria ser. Sim, ele disse finalmente. Estou em paz, porque percebi que meu trabalho não era resolver o problema sozinho. Era iniciar algo que pudesse crescer e continuar depois de mim. E isso está acontecendo. Ele olhou para Sofia. Eu costumava pensar que precisava salvar o mundo. Agora eu entendo que tudo o que preciso fazer é a minha parte.
e confiar que outros farão a deles. E qual é a sua parte agora? Ela perguntou gentilmente. Marcos olhou para Ana e depois para Sofia. Agora? Minha parte é ser um bom pai, um bom marido e um bom professor. Continuar fazendo a diferença, mas de formas diferentes. Viver a mudança que eu quero ver, não apenas pregar sobre ela. Ele pegou a mão de Sofia. Por anos, eu fui o Marcos Silva, o ativista, e isso sempre será parte de quem eu sou. Mas agora eu também sou apenas Marcos. Marido, pai, professor, amigo. E sabe, isso é mais do que suficiente. Enquanto o sol se punha, Marcos Silva, que começou como uma vítima aos 17 anos e se tornou uma força para a mudança, estava finalmente completo. Não porque resolveu todos os problemas do mundo, mas porque encontrou equilíbrio, propósito e paz. E porque plantou sementes de mudança que continuarão a crescer. Essa foi sua verdadeira vitória. Saber que, de uma forma pequena, mas significativa, o mundo era um pouco melhor porque ele escolheu agir. E essa escolha, feita todos os dias por milhares de pessoas inspiradas por sua história, era o legado que realmente importava. A história de Marcos nos ensina que a mudança começa com um passo, e que o maior impacto que podemos ter é inspirar outros a dar os seus. Se você gostou desta mensagem, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.